Olá pessoal, vamos aí dar início a mais um vídeo, ainda falando sobre matrizes. O tópico do vídeo de hoje vai ser escalonamento de matrizes, tá? É uma continuação da última aula e é um tópico fundamental para o decorrer do curso, principalmente na parte lá de sistemas lineares, que a gente vai precisar encontrar uma solução do sistema linear e para isso a tática de escalonamento de matrizes é uma tática fundamental, tá? Bom, vamos relembrar aí alguns conceitos a respeito do tema aí, o que é o escalonamento, né? Então vamos lá. Bom, primeiro, pessoal, vamos definir primeiro o que é uma matriz escalonada, tá? Para isso, primeiro, o que a gente vai fazer? Nós vamos definir o pivô de uma matriz, tá? O pivô, pessoal, conforme vocês estão vendo pela minha mãozinha aqui, o pivô nada mais é, pessoal, por definição, o primeiro elemento não nulo de uma linha não nula de uma matriz. Isso é pivô, ou seja, o primeiro elemento não nulo de uma linha não nula de uma matriz. Primeiro elemento, certo? Então, para nós aqui, uma matriz A, aqui M por N, tá? É dita escalonada, ou na forma escada, tá? Na forma escalonada, ou ela está na forma escalonada, se o número de zeros precedendo o pivô de cada linha aumenta por linha. E, no caso, se existirem linhas nessa matriz inteiramente nulas, essas devem aparecer abaixo das linhas não nulas. Tá. Pessoal, vamos entender essa coisa primeiro. Basicamente, pessoal, uma matriz do tipo escalonada é a ideia que você faça uma escadinhas de zeros aí com respeito à diagonal principal. Tá? Vou explicar isso com mais detalhes. Vou colocar um exemplo aqui para vocês. Então, vamos atentar sempre à definição. A matriz é dita escalonada, ou na forma escalonada, né? Se o número de zeros precedendo o pivô de cada linha aumenta por linha. Tá? E se tiver alguma linha inteiramente nula, ela tem que estar lá embaixo. Tá? Vamos colocar aqui alguns exemplos para vocês aqui. Deixa eu voltar aqui na minha tela inicial. Bom, coloquei 3 exemplos aqui para vocês. Essa matriz 1, 2 e 3. Vamos observar. Vamos tentar verificar a definição exata aqui de pivô. De matriz escalonada. Vamos olhar para a matriz 1. A matriz 1. O primeiro elemento não nulo dessa linha é o 2. Então, o que a definição fala? Que o número de zeros precedendo o pivô de cada linha aumenta por linha. Então, aqui eu não tenho nenhum zero aqui nessa linha. Então, na de baixo tem que aumentar. Então, aumentou aqui para 2. Deixa eu pegar minha mão, fica mais fácil. Aumentou para 2. O primeiro elemento não nulo aqui é o 2 novamente. Então, ele está falando o seguinte. Se essa matriz for escalonada, o número de zeros tem que aumentar. Então, aqui eu tenho 2, ele aumentou para 4 ainda nesse caso. Então, nesse caso, é um exemplo de por definição, uma matriz, eu vou colocar aqui para vocês, é escalonada. Tá? Certo? Ou seja, o número de zeros precedendo o pivô de cada linha aumenta por linha. E claro, se tiver uma linha totalmente nula, igual a esse caso, ela vem abaixo das linhas não nulas. A própria definição exemplifica bem esse item 1 aqui. Vamos ao 2. Bom, de novo, deixa eu pegar minha mãozinha aqui. Na primeira linha, o primeiro elemento não nulo é o 1. Quantos zeros a gente tem aqui? Tem 1. Então, a ideia para que a matriz esteja escalonada é que na próxima linha o número de zeros aumente por linha. Se aqui eu tinha 1, tem que ter pelo menos 2. Então, tem 2 aqui. Então, aqui está meu pivô, que é 1 novamente. Tá? Que é o primeiro pivô, é o primeiro elemento não nulo de uma linha não nula. Né? Então, aqui eu tinha 2 zeros. Para ela ser escalonada, o número de zeros tem que aumentar por linha. Isso aqui eu tenho 2, tem que ser pelo menos 3. Então aqui tem uma linha inteiramente nula. Então nesse caso, pessoal, essa matriz, ela é escalonada, tá? Então ela está escalonada, tá?
certo? Vamos à última. Vamos lá. Primeiro elemento não nulo da primeira linha é o 1. Então, o número de zeros tem que aumentar por linha. Então, aumentou de fato aqui, tem 2 zeros. Então, para ela ser escalonada, o número de zeros ela tem que aumentar na próxima linha. Se aqui eu tenho 2, o certo seria ter 3 aqui na próxima. E isso não está acontecendo, tá, pessoal? Então, de fato, aqui nesse caso, essa matriz 3 aqui, ela não está escalonada, tá? Então, só vou escrever aqui, escalonada. Então, basicamente, pessoal, só para vocês entenderem, a ideia é que a gente faça meio que uma escadinha de zeros aí, para ter essa ideia de matriz escalonada, igual está aqui. Estou botando uma escadinha de zeros. Perfeito? Bom, então, guardem bem essa ideia de pivô, que é o primeiro elemento não nulo de uma matriz, e matriz escalonada, ou seja, o número de zeros precedendo o pivô de cada linha aumenta por linha e, se tiver alguma linha inteiramente nula, como é o caso do item 1 aqui, ela tem que vir abaixo das linhas não nulas. Perfeito. Então, conceito de matriz escalonada, certo? Vamos passar a um próximo tema, um pouquinho mais refinado, que seria o quê? Certo? A definição de uma matriz na forma escalonada e reduzida por linha. Tá? O que isso quer dizer? Item I. Se uma linha possuir um coeficiente líder, pessoal, o coeficiente líder é o pivô, tá? Tanto faz o nome. Ele deve ser o número 1, ou seja, se aparecer um pivô em uma linha, ele tem que ser o número 1. Esse é o primeiro item para que uma matriz esteja na forma escalonada. Certo? E reduzida por linha. Item 2. Se a linha A é nula, ela está abaixo de todas as linhas não nulas. Certo? Então tem que estar lá embaixo das linhas não nulas, se ela for nula. Item 3. Se temos duas linhas não nulas de A, o coeficiente líder da linha abaixo está à direita do coeficiente líder da linha de cima. Já nós vamos verificar esse T3 com mais detalhes, pessoal. O item 4. Se uma linha contém um coeficiente líder, ou seja, um pivô, a coluna a qual esse pivô, esse coeficiente líder, pertence, deve ter 0 em todas as entradas, exceto na entrada exatamente o qual o coeficiente líder, ou pivô, se encontra, pessoal. Então, vamos a resumir essa história toda. Pessoal, essa definição está aparecendo na tela para vocês. Basicamente, ela diz o quê? Para que uma matriz esteja na forma escalonada e reduzida por linha, basicamente, resumidamente, o que deve acontecer? Primeiro, a matriz tem que ser escalonada. Esse é o primeiro item. Resumindo todo isso que está na tela. Então, basicamente, tem que acontecer o quê? A matriz tem que ser escalonada. Ponto. O pivô de cada linha, quando existir, tem que ser o número 1. Ponto. E o último item tem que acontecer o quê? Então, ou seja, escalonada, pivô de cada linha tem que ser o número 1. E a coluna aonde tiver o pivô, ou seja, se tem um pivô em uma determinada posição, todos os outros elementos daquela coluna onde o pivô está tem que ser zeros. Tá? Pessoal, eu vou, nesses exemplos de baixo, eu vou tentar exemplificar aqui para vocês o que está acontecendo. Vamos lá. Vocês estão vendo aqui a pontinha. Por exemplo, olha essa primeira matriz. Ela está escalonada? Está, porque o número de zeros precedendo o pivô de cada linha aumenta por linha. Tem 1, aqui foi para 2, aqui foi para 4. Está escalonada. Esse é o primeiro item. Está escalonada? Beleza. O pivô de cada linha. Opa, vamos identificar. Quem é o pivô? É o primeiro elemento não nulo da linha não nula. Então esse é o primeiro, esse é o pivô e esse é o pivô. Esses caras, eles são o número 1? Os pivôs? São. Então, beleza, esse é o segundo item. Então, ela é escalonada e os pivôs que aparecem são o número 1. Último item que precisa ser verificado, que é justamente esse item 4 que está aqui. Olha a coluna que está o pivô. Todos os outros elementos da coluna são zeros? Opa, são zeros.
Então, essa primeira matriz é uma matriz escalonada e reduzida por linha. Vamos de novo, vamos olhar para a segunda agora. Primeiro, a matriz está escalonada. Estou resumindo todos esses itens, pessoal. Então, são três coisas. Matriz, para ser escalonada e reduzida por linha, ela tem que ser escalonada. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, o pivô de cada linha tem que ser o número 1, certo? E o último ponto é o quê? Que os elementos que estão na coluna, junto com o pivô, tem que ser todos zeros, que é justamente esse item 4. Tá? Então vamos à segunda. Segunda matriz aqui. Ela é escalonada? Vamos verificar. Bom, aqui você não tem nenhum zeros antes do pivô, então na segunda linha aumentou a quantidade de zeros. Você tem um zero, então na próxima deveria aumentar, que são 2 zeros. Bacana, ela está na forma escalonada. Então basicamente, pessoal, a gente tem uma escadinha aqui de zeros. Legal. Escalonada. Vamos aos pivôs de cada linha. Os pivôs de cada linha, se existirem, tem que ser o número 1. Então, primeiro elemento não nulo, 1. Legal. Primeiro elemento não nulo dessa linha, 1. Primeiro elemento não nulo da terceira linha, 1. Legal. Então os pivôs de cada linha são o número 1. Agora, o último item, que seria o item 4, que é basicamente que olhar o quê? Olha a coluna onde está cada pivô. Tem que ser formados apenas por zero. Nesse caso, dessa primeira coluna aqui, pessoal, só formados por zero. Ou seja, abaixo do pivô você tem zero. Olha esse pivô. Todos os demais elementos dessa coluna aqui têm que ser formados por zero. Então, o zero está aqui em cima, zero aqui embaixo. Mesma coisa nesse último item. Todos os elementos, tirando 1 nessa coluna, tem que ser zero. Nesse caso também é uma matriz escalonada. E essa aqui, pessoal, trivialmente ela satisfaz todos os itens. Então, dê uma pensadinha sobre ela aí, tá, pessoal? Essa matriz nula aqui, ela está escalonada, certo? Ela não fura nenhuma das propriedades de matriz escalonada reduzida por linha. Tá? Como ela não tem pivô, ela não tem problema também, ela não fura nenhuma das propriedades. Agora, o exemplo que eu queria mostrar para vocês é um exemplo de uma matriz que não está na forma reduzida por linha. Tá? Que é o quê? Bom, vamos ver lá. Legal. Vamos ver uma coisa aqui, pessoal. Eu vou diminuir aqui para vocês focarem aqui mais na ideia que eu preciso mostrar. Bom, esses dois exemplos que eu estou mostrando para vocês aí agora é o quê? Vamos primeiro essa matriz do lado esquerdo, certo? Vamos a ela. Vamos verificar se ela está escalonada. Beleza, primeira coisa. Bom, o número de zeros a cada linha aumenta por linha, então você tem um zero aqui, você tem mais de um zero na linha de baixo. Legal, está escalonado. Vamos ver se o pivô de cada linha, quando existe, é 1. Na primeira linha, o primeiro elemento não nulo é 1. Aí nessa segunda linha, o primeiro elemento não nulo é 1. Legal. Agora vamos verificar a última coisa, ou seja, na coluna que está o pivô, todos os demais elementos têm que ser 0. Nessa daqui acontece, tem o 0 aqui e 0 aqui. Agora nessa coluna daqui, que está esse do 1, nem todos os elementos são 0. O de baixo é, mas de cima é 2. Então, esse aqui é um típico exemplo de uma matriz que ela está escalonada, mas não está reduzida por linha. Essa é a primeira matriz. A segunda, vamos ver. Ela está escalonada? Vamos ver, primeira coisa, ela está escalonada? Bom, o número de zeros aqui na segunda linha é 2. Para ela estar escalonada, ela deveria ter o quê? 3 zeros na linha de baixo. E isso não acontece. Então, ela já não está nem escalonada, essa última matriz aqui. Então, necessariamente, ela já não está também escalonada e reduzida por linha. Certo? Então pessoal, tomar bastante cuidado com essas diferenças, tá? De escalonada e escalonada reduzida por linha. Certo? Não podemos esquecer desses itens aqui. Item 1, 2, 3 e 4. Tá? Ou seja, a matriz está escalonada, e principalmente tentar entender a diferença de uma matriz escalonada e uma matriz escalonada e reduzida por linhas. Tá? Vamos tomar bastante cuidado nesses dois casos aí. Perfeito? Então, tendo esses conceitos em mãos, pessoal, tanto de matriz escalonada e matriz escalonada reduzida por linha, a gente vai começar a introduzir umas outras coisas, tá? Então vamos lá. Só vou mudar minha tela aqui para vocês.
Bom, vamos lá. Voltei aqui. Um outro tema que eu vou colocar na aula de hoje é a questão das operações elementares sobre a linha de uma matriz. Daqui a pouco todos esses conceitos vão fazer sentido na hora que a gente for calcular lá a inversa de uma matriz, principalmente lá na solução de determinantes, na solução de sistemas lineares, tá? Bom, para a gente chegar nisso lá na frente, né, a gente vai precisar desses conceitos. O primeiro aqui é operações elementares nas linhas das matrizes. Com certeza você já lembra de muita coisa, mas o intuito aqui é só de dar só uma breve ideia sobre esses conceitos, né? O item 1 aí, pessoal, que está aparecendo para vocês é o quê? Basicamente, quando eu for operar as linhas de uma matriz, eu vou poder fazer simplesmente 3 operações, tá? A primeira, eu vou poder fazer a permuta da linha I com a linha J. Então, basicamente, o que é isso, pessoal? É trocar a linha I pela linha J. Ou seja, pega esse exemplo que está aqui, essa matriz A. Eu posso fazer uma operação elementar da seguinte forma. Eu posso trocar a linha 2 pela linha 3. Então, se vocês verem, a nova matriz que eu criei, por isso que eu chamei de A1, aqui não é a mesma matriz A, é uma nova matriz. Simplesmente é a matriz A trocado a linha 2 pela linha 3 na posição. Então, essa é uma operação elementar que eu posso fazer. Troca de linhas. Isso eu vou poder fazer. Tá? A segunda operação elementar seria a multiplicação de uma linha por um número não nulo, tá? Por um escalar não nulo. Ou seja, vai pegar a linha I e trocar ela por um número vezes ela mesma. E esse número, claro, sendo um número não nulo. Exemplo aí, pessoal. Por exemplo, essa matriz que está aqui, a linha B. O que eu estou fazendo? Eu vou pegar a linha 2 e multiplicar por 2. Tá? Então, eu vou pegar a linha 2 e trocar por 2 vezes ela mesma. Então, basicamente, o que aconteceu? A primeira linha e a terceira linha se mantêm lá da linha B, da matriz B, né? Porque eu não estou operando nem com a linha 1, nem com a linha 3, mas em compensação, a linha 2, os elementos da linha 2 eu vou estar multiplicando por 2. Então, vai ser 4 vezes 2, que é 8, e 2 vezes 1, que é 2. Então, eu crio uma nova matriz a partir dessa operação elementar. Então, operação elementar 1, troca de linhas. Operação elementar 2, simplesmente você pegar uma linha e multiplicar por um escalar. E a última operação, pessoal, que eu falo aqui para vocês, é basicamente o quê? Eu posso pegar uma linha I e trocar por ela mesmo mais um número vezes uma outra linha J. Tá? Então, basicamente, isso que eu estou falando para vocês. Ó. Vou pegar uma linha I, eu posso trocar por ela mesmo mais um número, não nulo aqui de preferência, vezes uma linha J. Vamos fazer em detalhes aqui esse exemplo. Tá? Essa é uma operação elementar que tem que tomar bastante cuidado para não errar. Então, eu estou pegando esse exemplo aqui dessa matriz A, pessoal, certo? Eu vou aplicar essa operação elementar nela. O que eu estou fazendo? Eu vou pegar a própria linha 2, usar a mãozinha, e trocar pela linha 2 mais duas vezes a linha 1. Então perceba uma coisa, pessoal, eu estou fazendo a operação elementar somente na linha 2, então a linha 1 e a linha 3 vão ficar intactas. Né? Então vamos escrever essa coisinha aí. Vamos escrever o que vai dar essa operação elementar, pessoal. Aplicando essa operação elementar, eu vou criar uma nova matriz, tá? Bom, a linha 1 e a linha 3 estão intactas. Então, a linha 1, que é 1, 0, está intacta. Vamos à linha 2. Vamos lá, linha 2. Eu vou pegar a linha 2 e trocar por linha 2 mais duas vezes a linha 1. O primeiro elemento da linha 2 é o 4. Eu vou fazer a continha aqui no cantinho. É o 4, certo? Então, o que eu estou fazendo? Eu vou pegar o 4 e fazer duas vezes o primeiro elemento da linha 1, que é 1. O que isso dá? Dá 6. Certo? Então, aqui vai o número 6. Certo? Agora, o segundo item aqui, pessoal, da linha 2 é o número 1. Então, eu vou fazer o quê? 1 mais duas vezes o elemento da linha 1, que é 0. Então, vai ficar quem? Vou escrever aqui. Se eu achar meu ponteirinho aqui, eu escrevo. Então vamos lá. Vai dar 1 mais
duas vezes o elemento da linha 1, que é 0, e isso dá o vulgo número 1. Então eu vou lá, pessoal, e escrevo o número 1, certo? A linha 3 eu não operei, então eu mantenho ela, certo? Então aqui foi criada a nova matriz, fazendo a operação elementar na linha 2. Então, de novo, pessoal, o que eu fiz? Na linha 2 eu fiz 4 mais 2 vezes 1, que dá o 6, e depois 1 mais 2 vezes o 0, certo? Que isso dá 1. Então, eu criei uma nova matriz, tá, pessoal? Uma nova matriz, que ela não é a A mesmo, de cara vocês veem isso, que eu vou estar chamando aí, talvez, aqui de uma A1, tá? É uma nova matriz aplicando a primeira operação elementar. Então, 3 operações elementares, pessoal. A primeira é a troca de linhas, a segunda é a multiplicação de uma linha por um escalar não nulo, e a terceira é essa operação que eu estou mostrando aqui para vocês, certo? Por que nós precisamos disso? Bom, para a gente começar a caminhar no intuito de calcular matrizes inversas, tá? Essa é a ideia, gente. Vamos para esse caminho, vamos tentar calcular a ideia de calcular matrizes inversas. Antes disso, precisamos da seguinte definição. O que são matrizes equivalentes, tá? Bom, duas matrizes A e B são ditas, claro, duas matrizes de mesma ordem, tá, pessoal? As duas têm que ser ordem M por N, iguais, duas as mesma ordem. Então, duas matrizes são ditas equivalentes. Se eu pego uma, faço operações elementares nela, aquelas três que eu mostrei para vocês lá, faço operações nela e obtenho a segunda. Então, basicamente é o seguinte: uma matriz B ela é equivalente a uma matriz A. Se eu pego a matriz B, faço operações elementares nela, aquelas três que eu mostrei para vocês agora, e eu obtenho a matriz A. Ficou claro? Então, sim, a ideia é o seguinte: para mostrar que duas matrizes são equivalentes, você pega uma delas, aplica parte de uma delas, aplica operações elementares, aquelas três que eu mostrei para vocês agora, e obtém a segunda. Quando isso acontecer, essas duas matrizes vão ser ditas matrizes equivalentes, certo? E tem essa notaçãozinha aí que está aparecendo para vocês, que é esse tiozinho. O A seria equivalente a B. Tá? Vocês já vão entender por que esse conceito é importante. Bom, tem um teorema, pessoal, que vai ser útil para a gente um pouquinho mais para frente, que ele fala o seguinte: a letra ficou feia aqui, porque eu estou me acostumando ainda com essa luzinha, mas eu vou tentar falar aqui para quem não entender aqui a letra. Ele fala o seguinte, que toda matriz ela é equivalente por linha, ou seja, é uma matriz equivalente a uma única matriz escalonada reduzida por linha. Tá? Uma única matriz escalonada reduzida por linha. Então, basicamente, o que esse teorema está dizendo? Se eu pegar uma matriz e aplicar operações elementares nela, quantas forem necessárias, tá? Aquelas três que eu mostrei para vocês. Se eu aplicar operações elementares nela, eu vou obter lá no final dessas várias operações uma matriz escalonada e reduzida por linha. E única ainda, pessoal. Então, esse caminho vai me dar uma única matriz escalonada reduzida por linha. Tá? Esse teorema, lá na parte de, quando eu for falar de matrizes inversas, vai ser importantíssimo, tá? Porque a gente vai ter um processo lá que, para poder encontrar uma matriz a inversa de uma da outra, eu vou precisar aplicar operações elementares até eu encontrar a identidade. Então, basicamente, é isso que a gente está fazendo. Pegando matriz e transformando ela lá numa matriz escalonada e reduzida por linha. Lá na frente eu dou mais detalhes. Tá? Então, mais moral da história. Se eu pegar uma matriz e fazer essas operações elementares, aquelas três que eu mostrei para vocês agora há pouco, aplicar várias vezes, quantas forem necessárias, lá no final eu vou obter uma única matriz escalonada reduzida por linha. Independente da forma que eu comece essas operações elementares. Tá? Legal. Bom, vamos mais adiante. Daqui a pouco, pessoal, eu vou fazer exemplos, tá? Para ficar mais fácil de como pegar uma matriz, fazer escalonamento, fazer uma matriz escalonada reduzida por linha, tá? Então, daqui a pouquinho eu já faço dois exemplos para vocês. Legal. Vamos ao último conceito aqui da aula.
que é o posto, pessoal? Aqui tem que tomar bastante cuidado. O que é o posto de uma matriz? Pessoal, o posto de uma matriz, nada mais é que um número de linhas não nulas, tá? O número de linhas não nulas de alguma matriz escalonada equivalente por linhas AMN. Então, o que está querendo dizer aqui? Basicamente é o seguinte: pega uma matriz A. O que você faz? Para você calcular o posto dela, o que você tem que fazer? Escalonar ela, utilizando aquelas operações que eu mostrei para vocês ali atrás. Não precisa reduzir por linha, simplesmente escalonar. Parte do A, escalonei essa matriz, legal. Conta o número de linhas não nulas dessa matriz escalonada. Esse número vai ser o posto da tua matriz A inicial. Ficou claro? Então, de novo, parto da matriz A, escalono, conto o número de linhas não nulas da matriz escalonada, esse valor será o posto da matriz A. Beleza, pessoal? Então, esse exemplo que está embaixo, a gente vai calcular de fato o posto. Como? Primeiro, você vai olhar se a matriz está escalonada. Se não estiver, a gente vai escalonar ela e escalonando a gente vai calcular o posto, ou seja, o número de linhas não nulas. Certo? Vamos lá. Vamos fazer esse exemplo aqui. Legal. Vamos calcular aqui. Pessoal, começou a chover bastante aqui onde eu estou aqui no momento e se estiver dando um ruído aqui no vídeo é por causa da chuva, tá? Então espero que não esteja atrapalhando. Perfeito? Vamos lá. Vamos calcular o quê? O posto desse exemplo que está aparecendo para a gente aí. Primeiro, para a gente calcular o posto, claro, primeiro a gente tem que verificar se a matriz está escalonada. Se ela já estiver escalonada, é só contar o número de linhas não nulas. Vamos verificar, ela está escalonada? O número de zeros precedendo cada linha aumenta por linha? Não, pessoal. Então essa matriz ela não está escalonada. Então a gente vai ter que escalonar ela. Como? A ideia, bem simples. Olhar para ela, a gente vai ter que colocar um zero nessa posição aqui e um zero nessa posição aqui e nessa posição aqui. Ou seja, fazer uma escadinha de zeros. Feito isso, matriz já está escalonada. Então, primeira coisa que eu vou fazer, pessoal, colocar um zero nessa posição, certo? Onde está o menos 1. Como eu posso fazer? Bom, eu posso simplesmente operar a linha 2 com a linha 1. Ou seja, eu vou trocar a primeira operação elementar. Seria o quê? Eu vou trocar a linha 2 mais a linha 1. Por quê? Se eu somar, pessoal, esse elemento com esse vai dar 0. E é justamente que é isso que eu quero que apareça aqui. Um 0 aqui nessa posição. Os demais elementos que figurarem para mim não interessam. O objetivo aqui é zerar. Se eu quero zerar, eu vou pegar esse cara e somar com a linha de cima. Vamos ver o que vai dar. A nova matriz. Bom, a primeira linha eu não mexi, então vai ficar 1, 2, 1 e 0. Legal. Bom, segunda linha. Eu vou somar os elementos da segunda linha com o da primeira linha. Então, menos 1 mais 1 dá 0. O 0 mais 2 dá 2. O 3 mais 1 dá 4. E o 5 mais 0 dá 5. Terceira linha eu não mexi. Então, vai lá. 1, menos 2, 1 e 1. Então, criei uma nova matriz, pessoal. Está aqui. Simplesmente somando os elementos da linha 2 aos elementos da linha 1. Legal, então o meu objetivo foi alcançado. Eu zerei a primeira posição. Então, qual é o objetivo agora? Zerar esse cara e esse cara. Tá? Então, vamos por partes. Vamos zerar primeiro esse. Bom, como é que eu poderia zerar de uma forma bem simples, pessoal? Simplesmente pegando essa linha e subtraindo os elementos dessa linha. Por quê? Esse menos esse aqui daria 0, que era o nosso objetivo, zerar aquela posição. Vamos lá, então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a linha 3 e trocar pela linha 3 menos a linha 1. Legal. Que matriz que eu vou criar? Bom, a primeira linha eu não mexi, então vai dar 1, 2, 1 e 0.
A segunda linha eu não mexi, então vai dar 0, 2, 4 e 5. Agora eu vou o quê? Subtrair a linha 3 da linha 1. Então, 1 menos 1, 0. Menos 2, menos o 2 lá em cima, que vai dar quem? Menos 4. Certo? Então, o que eu fiz aqui, pessoal? 1 menos 1, 0. Menos 2, menos o 2, que deu menos 4. 1 menos 1, que agora vai dar 0. E por fim, pessoal, o último elemento lá, que é 1 menos 0, que é 1. Perfeito? Tá aí a nova matriz. Zerei a posição que eu queria? Zerei sim. Já vou colocar a mãozinha e explicar para vocês. Zerei, tá aqui. Então eu zerei aqui. Agora falta zerar esse elemento. Como eu posso zerar, pessoal? Tem que tomar bastante cuidado agora. Eu poderia usar a linha 1 para eu zerar essa posição, não é? Porque é só fazer esse cara mais 2 vezes esse. Então eu ia zerar essa posição. Mas se eu utilizar a linha 1 para zerar essa posição, vai aparecer um número aqui nessa posição, porque aqui é não nulo. Tá? Então o objetivo é não perder o zero aqui. Para eu não perder o zero, necessariamente eu vou ter que usar a linha anterior. Tá? Então esse é um macetezinho que eu dou para você. Ou seja, o objetivo é não perder o zero já obtido. Então vamos sempre mexer com a linha que já tem o zero na respectiva posição. Tá? Então vamos zerar esse carinha que está aqui, o menos 4. Então eu vou operar com a linha 2. Como que eu faço isso? A linha 3, pessoal, o que eu vou fazer? Eu vou trocar por quem? Pela linha 3 mais 2 vezes a linha 2. Certo? Por quê? Se eu fizer essa operação, esse número aqui mais 2 vezes o de cima, eu vou estar zerando essa posição. Tá? Que isso era o objetivo. Vamos lá. Vamos escrever a matriz nova. A primeira linha aqui, pessoal, ela está intacta, né? Então vamos lá. 1, 2, 1 e 0, certo? Não mexi. A segunda linha eu também não vou mexer, né? Porque eu só estou operando na linha 3. Então vai ficar quem? 0, 2, 4 e 5. A última linha que nós vamos mexer agora. Bom, primeiro elemento da linha 3 é 0. Vou operar com a linha 2. Então, 0 mais 2 vezes 0, que é o próprio 0. Certo? Que é isso que eu estou fazendo aqui, pessoal. 0 mais 2 vezes o 0. 0. Agora, menos 4 mais 2 vezes 2, que dá 4. Então, menos 4 mais 4, isso dá 0 novamente. Certo? Por fim, 0 mais 2 vezes 4, isso é o 8. E por fim, aqui, pessoal, então eu fiz aqui 0 mais 2 vezes 4, agora por fim, 1 mais 2 vezes 5, isso dá o que? O vulgo 11. Tá aí, pessoal. Obtive a matriz escalonada. Legal. Está na forma escalonada. Então, o que é o posto da matriz? O posto, por definição, é o quê? É o número de linhas não nulas, o posto aqui é o número de linha não nula de alguma matriz escalonada que é equivalente por linha à matriz dada. Ou seja, eu vou partir de uma matriz inicial, vou aplicar operações elementares nessa matriz até obter uma matriz escalonada. Essa matriz escalonada, eu conto o número de linhas não nulas. Quantas linhas não nulas eu tenho aqui? Tenho 3 linhas não nulas. Então, o posto da matriz inicial é 3. Perfeito? Então, eu vou escrever aqui em cima, pessoal, para simplificar. O posto desta matriz aí é 3. Por quê, pessoal? De novo, porque o número de linhas não nulas da sua matriz escalonada equivalente a ela é 3. Tá? Então, a partir da matriz, apliquei operações elementares nela até obter uma matriz escalonada. Então, lá na matriz escalonada, conto o número de linhas não nulas
esse número é o posto. Então, nesse caso, a matriz escalonada, que é equivalente à matriz inicial dada, é essa daqui que a gente obteve. Estou com a mãozinha aqui, é essa daqui. E tem 3 linhas não nulas. Então, logo, o posto da matriz inicial é 3. Tá? Pessoal, essa análise aqui vai ser importantíssima também lá na parte de sistemas lineares. Tá? Aqui a gente vai estudar quando um sistema tem ou não solução. Essa parte do posto vai ser importantíssima. Só lembrando, pessoal, é o posto, sempre você vai olhar o número de linhas não nulas de alguma matriz escalonada. Escalonada. Então, se ela já estiver escalonada, perfeito, é só contar o número de linhas não nulas dela. Se ela não estiver, aplica operações elementares, assim como a gente fez aqui agora, e escalona ela, escalonando, conta o número de linhas não nulas. Perfeito? E esse número vai ser o posto. Legal. Última coisa que a gente vai fazer na aula de hoje é o quê? Um exemplo aí, pessoal, de como a gente escalonar e reduzir por linha uma matriz. Então, esse exemplo anterior que eu mostrei para vocês, basicamente é o quê? Eu mostrei como partir de uma matriz, aplicar operações elementares e escalonar. Perfeito? Só faltaria o que agora? Reduzir por linha. Né? Então, vamos partir de um outro exemplo e vamos escalonar e reduzir por linha esse cara que está aqui em azul. Legal? Pessoal, eu vou fazer um pouquinho mais rápido esse exemplo, tá? Com as operações elementares. Vou explicando aqui as ideias. Se alguém tiver alguma dúvida depois, entre em contato comigo. Então, vamos lá. Se eu quero escalonar e reduzir por linha, primeiro, pessoal, eu vou escalonar a matriz. Essa é a primeira coisa que eu vou fazer. Então, a ideia, como aqui não tem nenhum número de zero, não tem zero aqui em cima, eu vou o quê? Zerar essa posição. Tá? Vou zerar essa posição. A primeira coisa que eu vou fazer. E depois aumentar o número de zeros por linha. Certo? Então, primeiro eu vou escalonar. Primeiro escalona. Então, para escalonar, eu quero colocar um zero nessa posição. Depois zerar essa e essa. Então, primeiro eu vou zerar onde está o 4. Para fazer isso, pessoal, eu vou operar com a linha 1, para ficar mais fácil. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou pegar a linha 2 e vou trocar pela linha 2, certo? Menos 4 vezes a linha 1, certo? Bom, a primeira linha eu não mexi, 1, 1. Ficou muito feio esses dois 1s aí. 1 e 1. E na linha 2 eu vou 4 vezes a linha 1. Então, vai ficar 4 menos 4 vezes 1, que é 0. E menos 1 menos 4 vezes 1. Isso dá o vulgo menos 5. A linha 3 eu não mexi, então vai ficar menos 3 e 4. Legal. Obtive uma nova matriz. Então, já zerei a posição aqui. A ideia agora, pessoal, é zerar quem? É escalonar. Então, se eu zerei aqui, o número de zeros tem que aumentar por linha. Então, o que eu tenho que fazer? Zerar aqui e aqui. Se eu tenho um zero aqui, eu tenho que colocar 2 zeros embaixo. Legal? Então, como que eu zero esse menos 3? Eu vou utilizar a linha 1. Como? Que a operação que é a mais simples possível. Eu vou fazer a linha 3 trocar por quem? A linha 3 mais 3 vezes a linha 1. Certo? Fazendo isso, pessoal, o que a gente vai obter? Eu vou colocar aqui embaixo essa matriz, pessoal. Linha 3, 3 vezes a linha 1. O que eu vou obter? Vamos lá. A primeira linha eu não mexi, então vai ficar 1 e 1. A linha 2 eu também não mexi, é 0 e menos 5. Eu estou operando justamente na linha 3. Então, linha 3, menos 3 mais 3 vezes 1, que é o vulgo 0. E, por fim, 4 mais 3 vezes 1, que é 7. Então, obtive a nova matriz. Legal. Então, o que está faltando agora? Para ficar escalonada, eu tenho que zerar essa posição. Tá? Então, aqui, pessoal, perceba uma coisa. Para eu zerar essa posição aqui e não perder o zero já obtido, eu não vou poder usar a linha 1. Eu vou ter que usar a linha 2. Só que
pegar esse número para tentar zerar ele em função desse daqui, usando aquelas operações elementares, pode ser uma coisa um pouco mais complicada. Então, o que eu vou fazer? Vou fazer uma leve mudança na linha 2, para ficar mais fácil para a gente operar. O que eu vou fazer? Eu vou pegar a linha 2 e vou fazer o quê? Eu vou fazer menos 1/5 da linha 2. Ou seja, basicamente eu vou dividir a linha 2 por 5 e trocar o sinal. Vamos lá. Então, a primeira linha não se altera. A segunda linha, 0 dividido por 5, trocando sinais, que é 0. Então, menos 5 dividido por menos 5, isso dá 1. E a última linha a gente não mexeu, dá 0 e 7. Legal. Agora, vamos tentar mexer com aquele 7 aqui. Esse 7 para tentar fazer ele zerar. Como que a gente pode fazer isso? Bem simplesinho. A linha 3 a gente vai trocar pela linha 3, mais quem? Menos 7 vezes a linha 2. Vamos lá. Vamos agora aplicar essa última operação. Linha 3, vou trocar pela linha 3, menos 7 vezes a linha 2. Certo? Vamos lá. O que deu o objetivo aqui? Vamos lá. A linha 1 eu não mexi. Certo? 1 e 1. Certo? A linha 2 eu também não mexi. 0 e 1. A linha 3, vamos ver. O que vai acontecer? A linha 3, a ideia é ficar o quê? É linha 3 menos 7 vezes a linha 2. Então, a linha 3, 0 menos... Então, como eu estou operando aqui, pessoal, a linha 2, a linha 3 com a linha 2, então essa posição do 0 não vai interferir. Então, aqui vai ser o quê? 0 menos 7 vezes 0 e seu próprio 0. Agora, por fim, 7 menos 7, isso vai dar o próprio 0. Legal, então obtive essa matriz aqui. Legal. Está escalonada? Está escalonada, né? O que está faltando aí? Está faltando alguma coisa? Parece que sim, né, pessoal? Então, ela está faltando o quê? Fazer o quê? Ela está escalonada, porque ela está na forma escada. Eu quero que ela seja reduzida por linha. Para isso, o que está acontecendo? Ela já está escalonada. O pivô de cada linha, quando existe, é o número 1. Só que ainda falta o quê? Que a coluna que está o pivô tem que ser 0. Nesse caso acontece, mas nesse caso, como nesse caso aqui, o pivô aqui é o 1. Nessa coluna, falta zerar essa posição aqui. Correto? Então, como que eu vou zerar esse cara aqui com operação elementar? Eu vou ter que mexer na linha 1 agora. O que a gente faz? Vamos pegar lá, linha 1. Eu vou trocar quem? A linha 1 por linha 1 menos a linha 2. O que vai acontecer? Vamos mexer na linha 1. Então vai ficar quem? Linha 1 menos linha 2. 1 menos 0 é o próprio 1 e 1 menos 1 é 0. Então vai ficar quem? 1 e 0. Segunda linha não mexi, vai dar 0 e 1. E por fim, 0 e 0. Então, 0 ficou bem feio, vou refazer ele aqui. Vamos lá. Então, de novo, pessoal, a análise final. Está escalonada? Sim, tem uma escadinha aqui de zeros. Está reduzida por linha, ou seja, ela é escalonada, o pivô de cada linha, quando aparece, é o número 1? É o número 1. E, na coluna que está o pivô, todos os demais elementos são 0? Sim. Então, essa última matriz aqui é a matriz escalonada e reduzida por linha. Tá? Reduzida por linha. Então, pessoal, é um trabalho árduo, não existe uma fórmula ou sempre um macete, um caminho sempre a se seguir, a pegar uma matriz e sempre
fazer esse caminho para obter uma forma reduzida por linha, não existe. Você tem que olhar a matriz e ir traçando essa estratégia. Primeiro escalona, depois você olha como você faz para os pivôs se transformarem em um. Depois, por fim, vê se as colunas que está cada pivô, tirando o pivô, todas são não nulas. Desculpa, se as colunas onde está o pivô, todos os demais elementos são zero. Então, tem que observar esses três fatores. É trabalhoso, não é fácil, então vocês têm que, por favor, começar a fazer os exercícios para treinar isso, porque realmente não é fácil. Você tem que olhar a matriz e você por si só buscar estratégias para poder uma forma mais simples de escalonar e principalmente depois reduzir por linha quando for pedido, tá? Peço desculpa pelo vídeo que travou um pouquinho, mas eu espero que vocês tenham entendido, tá? Então, moral da história, pessoal. A gente aprendeu um pouquinho como lidar com algumas operações elementares nas matrizes. Só lembrando, a gente só pode fazer aquelas três operações, que é a troca de linha, multiplicação por escalar, e pegar a linha mais um número vezes a outra linha. Então, é essas três operações somente que a gente pode fazer. Com isso, a gente aprendeu o que é uma matriz escalonada, certo? E uma matriz escalonada reduzida por linha. Por fim, muito importante, o que é o oposto de uma matriz, que nada mais é o número de linhas não nulas de uma matriz escalonada equivalente à matriz inicial dada. Perfeito, pessoal? Espero que vocês tenham entendido. Próximo vídeo a gente vai avançar um pouco mais já utilizando esses conceitos. Qualquer coisa, eu estou à disposição, só entrar em contato. Um abraço a todos e até a próxima.